No encontro anterior, que foi sobre as linhas, esse agora é sobre superfícies, né? Eu trouxe um pouco em relação ao conteúdo, né, que ela apresenta, e no final eu acrescentei algumas obras, né, para a gente estar refletindo sobre elas. Bem, e aí tomando de referência outras aulas que eu participei na semana, né, que acabam dialogando com aquilo que eu estou pensando para poder preparar essa aula. E aí, gente, ela começa apresentando sobre esse elemento visual, comentando que ela primeiro coloca duas linhas retas, né, assim, horizontais, paralelas, em que a gente vê o movimento dessa linha, né, pelo, assim, com uma certa velocidade, né, como ela já tinha comentado no capítulo anterior. E ela comenta que ao colocar outras duas linhas na verticais, né, a gente fecha essas quatro linhas no contorno de uma forma, né? E que a partir daí nós temos as superfícies. E que a partir da superfície, o movimento da imagem ela passa a estar relacionado à dimensão, né? A superfície como aquele elemento visual que tem duas dimensões, que tem uma altura e que tem uma largura, né? Tem uma dimensão vertical, tem uma dimensão horizontal. E esse movimento ele vai se dar pela pela compensação, né, pela diferença entre uma dimensão e outra, né? Que a dimensão dominante ela vai puxar esse movimento para ela e que quanto mais se compensa essas dimensões, né, quanto mais simétricas, né, elas ficam mais próximas, menor o movimento, né? Então ela coloca um retângulo, coloca um quadrado, coloca um círculo, então que tampouco, né, tem os ângulos para poder dotar de movimento, tem um caráter mais estático. Então, ela faz essa proporção, né, de que quanto maior a compensação, por exemplo, vindo daqui do retângulo, né, para o quadrado, entre essas duas dimensões, menor o movimento visual e também menor o fluir do tempo, fica tudo mais estático, fica toda a imagem simultânea, né? O espaço ele fica idealizado, sem uma indicação desse fluir do tempo. E então ela apresenta que existem algumas, que ela vai falar que essa formulação que é feita na superfície e essa idealização e essa consequente idealização do espaço se manifesta em épocas distintas, né? E evoca elementos significativos, né? Elas falam sobre algo dessa época, sobre uma ideologia, sobre uma relação com o espírito, né? Ou com a matéria, sobre uma visão de mundo, enfim. E a primeira obra que ela apresenta é uma miniatura persa, né? Ela é muito pequena, tem 20 centímetros, né, por 30 centímetros, mas rica em detalhes, né? É bem rica em detalhes, né? Toda a superfície é preenchida de detalhes e, e de vivacidade, né? Uma obra com muita vivacidade. É um momento de casamento, né? Um momento festivo. Então, inclusive o nome dessa obra é O Casamento do Príncipe Umai com a Princesa Umai, uma coisa assim. A primeira coisa que ela observa é que essa obra é anônima, né? Na época, esse esse artista, né? O artista ele não estava lá num lugar de tanto privilégio, né? Dentro da hierarquia dos que fazem visualidades, né? Então, não era tão necessário assim que ele tivesse um nome público, né? Isso não era importante, ele não era importante.
Isso também dá um lugar para a imagem dentro daquela cultura, né? E, e essa obra, ela comenta como sendo uma obra de puro encanto, né? Que você vê todas essas riquezas de detalhes, todo esse ornamento, né? Toda essa vivacidade nas cores e uma certa harmonia, mas que apesar de tudo isso, pela configuração formal, o tempo não flui, né? A imagem está estática, tudo acontece ao mesmo tempo. Ah, e tem uma certa geometrização, né, nessa obra. Vocês veem isso? Sim, parece que está tudo meio parado, né? Você sabe que as pessoas estão ali se movimentando, tem um servindo alimentos, né? Tem outros ali sentados, apontando, gesticulando, mas está todo mundo estático. E a outra imagem que ela traz é essa do Paul Klee. Vocês veem, assim, o que é que vocês veem nessa imagem? É uma imagem, né, principalmente azul, né? Ela é formada de retângulos, né, de vários tamanhos, enfim, e de várias tonalidades. Vocês veem algum movimento nela? Assim como nessa obra, né? A gente pode sentir essa descida assim também. E essa foi uma escolha formal que ele fez, e que eu achei muito interessante também, né? Ele poderia não ter feito, ele poderia deixar tudo bem simétrico. Então, ele sente o interesse, né? Ele tem um desejo de dotar de um certo movimento esse canto inferior, né? Essa lateral direita. É como se essas colunas também tivessem se movimentando, né? Não ao mesmo tempo, mas como várias escadas rolantes, né? Tem umas que estão subindo, outras que estão subindo mais devagar ou descendo, enfim. Ele segmenta essa composição em momentos, né? Bem, e aí vocês lembram, né? Eu acho que essa já é o terceiro encontro que eu trago essa imagem. Ah, e provavelmente ele vai voltar no encontro das cores, né? Porque o Mondrian, com essa composição que ele faz, ele é um ótimo exemplo para poder falar dessas necessidades expressivas e de como isso se dá numa configuração formal, né? A gente já comentou um pouco sobre a personalidade dele, sobre a história dele, né? E sobre o fato dele ser tido como uma personalidade racional e também místico-religiosa, que ele tinha uma busca de, através dessa elaboração estética, remeter-se a essências, né? E a essências que dialogavam, né? Esse aspecto racional e um aspecto também espiritual, né? Que estava nessas questões dele. Então a gente vê harmonia, a gente vê uma certa assim, o quadrado vermelho, né? Ele é bem destacado e ele tem uma certa estaticidade, né? Apesar de outros estarem ali trazendo um pouco de dinâmica pelas suas formas, enfim, pelos seus lugares na composição. A escolha de cores primárias, né? A homogeneidade dessas cores, né? Um certo caráter de simultaneidade em tudo que está acontecendo, né? Não tem uma que vem antes e uma que vem depois, ou se sim, de uma forma muito sutil por conta dos seus tamanhos, né? E elas carregam uma certa noção de pureza e simplicidade, né? Que dialoga com essa questão expressiva dele, né? Logo depois, a Faga usa na metodologia dela, né, além dessa questão da leitura de imagens, ela também faz alguns exercícios, né, que motivam os participantes a se envolver com aquilo que está sendo apresentado. Então, ela, de vez em quando, convida a irem para o quadro negro, né, e fazer algumas experimentações.
E aí ela faz esse convite, né? E, e numa perspectiva de pensar outras possibilidades, né, de compor esse movimento visual, né, através de sobreposições, através de outras formas, né, que vão sendo colocadas naquela composição, da localização delas, né, da dinâmica desses retângulos, desses quadrados, ou mesmo dessas amebinhas aqui que o pessoal vai fazendo depois, e que também pela sua forma ondular já traz mais movimento, a variação dessas formas, né, mais circulares e mais triangulares, ao longo dessa composição. Ela também vai falar sobre as superfícies abertas e fechadas, né? Por exemplo, não ficou muito bom de ver, mas essa aqui do lado direito tá melhor de ver. Ela e aqui em cima também, ó. Nesses três exemplos, esses tracinhos, né, esses pontos, enfim, essas garatujas que são feitas, elas não têm um contorno, mas elas compõem uma forma. Vocês conseguem identificar que ali há uma superfície, mas uma superfície que não tem os seus limites postos, né? Tão evidentemente por um contorno. Essa cruz e esse X que aparece aqui, ela está comentando, por exemplo, que dessa forma também é possível ver uma, uma superfície, né? Sem as delimitações definidas. Porém, que ela pode ter várias formas, né? Que aqui está a interrogaçãozinha com todas essas possibilidades. Elas podem se configurar como um quadrado, como um círculo, como uma estrelinha, como, enfim, formas contornadas. E que quanto mais ela é preenchida por outros traços, né, no interior dela, é um pouco mais fácil de você definir uma forma. Só que a gente utiliza delas de uma forma variada, né? Tipo, eu faço uma composição em algumas partes essa forma está fechada, mas em outras ela já está suavizada, ela está aberta e já está entrando em diálogo com uma outra forma, né? Que tem os seus limites postos ali. Então, é como se essa diferenciação entre uma superfície aberta e fechada fosse uma forma pragmática de você distinguir pedaços dessa composição. Pronto. E aqui, a partir daqui, nós podemos começar a fazer algumas leituras de obra pensando nesses, nesses interesses expressivos, né? Lembrando que esses interesses eles não são tão conscientes assim, que eles acabam expressando o espírito de uma época ou uma certa ideologia de uma forma meio intuitiva e muito sutil, mas que ao olhar para essa cultura e para essa época é possível identificar a relação, né, entre essas escolhas formais e o quanto que delas é, e o quanto que através delas, né, se expressam algumas características, né, e alguns elementos, alguns conteúdos. Ela utiliza então uma comparação, ela faz uma comparação entre a arte egípcia e a arte cristã, principalmente do período bizantino. E nessas duas épocas, né, estéticas, a temática se assemelha, né? Ambas estão falando da morte e da imortalidade, né? Da espiritualidade, dessa passagem, né? Entre a terra e o céu. E ela faz essa leitura observando essas dimensões, né? E a escolha, né, de se ressaltar ou de dar domínio a uma delas. Ela observa que a arte egípcia, essa, por exemplo, é uma arte funerária, né? Essas produções eram feitas dotadas de ritualística e de muita intenção espiritual.
Mas a composição, ela, na sua superfície, né, vocês veem que essas dimensões, a altura e o comprimento, né, a vertical e a horizontal, elas estão mais ou menos simétricas. Seria como dizer que o plano espiritual e o plano material dialogam igualmente, né? Tem um peso similar. E aí ela nos lembra, por exemplo, que a própria relação que se tinha com a morte, com a imortalidade no Egito, né? Também envolvia a própria conservação da carne. Essa múmia, por exemplo, além de ser conservada, também tinha o amparo de alimentos, né, e de outros utensílios que eram necessários para a sua vida. Essa vida, né, ela necessariamente também tinha a carne, também tinha a matéria. E isso acaba se expressando nessa composição. Quando, por exemplo, há dentre os conteúdos também muitos elementos do cotidiano, do dia a dia, da matéria, né? A imagem, ela tem uma certa simetria, né? Tem uma harmonia em relação a essas dimensões. Essas dimensões, elas estão harmonizadas nessa cultura. E aí aqui fazendo uma analogia, né, uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Já na arte cristã, você percebe as formas alongadas. E também a gente percebe isso também na arte egípcia, né? Sobre essa questão da hierarquia dessas figuras. Esse anjo, ele é muito maior, né, do que a outra figura que dialoga com ele, humana. Você vê isso também na arte egípcia, porque também havia uma hierarquização, mas eram sobre pessoas, né? Ah, aquelas pessoas, né, tinham uma função hierárquica e também eram carregados, né, de toda a projeção espiritual, né, que se tinha naquela cultura, e por isso elas eram tão maiores, né, mas elas entram na composição com uma certa proporção, elas encaixam, né. Já nessa arte cristã, não, você vê claramente que é ressaltado uma horizontalidade, ou uma verticalidade, que aponta para cima, que é longilínea, que é frontal, né? E que tudo isso traz esses aspectos da própria relação que se tem com a espiritualidade, com a morte, né? E a imortalidade. Se ascende aos céus apenas em espírito. A carne, a matéria, ela tem uma importância muito pequena, né? E às vezes até dispensável, e às vezes necessariamente dispensável para se atingir uma espiritualidade. Então, o que seria a dimensão horizontal de terra, de matéria, de carne, se encurta, né? E o peso maior está nessa dimensão que ascende aos céus, que é vertical. Sim, e a gente lembra também que, por exemplo, daquela questão da alquimia, né? Do diálogo que se tem entre os egípcios e os gregos e o surgimento da alquimia e da alquimia enquanto uma elaboração espiritual pela via da matéria, né? Lá está nesse povo, né? Olha, ele diz aqui, vinda de uma linguagem e concepção de mundo essencialmente sensual, a arte devia articular uma nova visão de mundo, visão não sensual, até mesmo antissensual na atitude de espiritualização. Aqui a Faiga está falando sobre a problemática que é posta para esses artistas que tratam com a sensualidade. Eles tratam
da materialidade, como fazer isso de uma forma espiritual, né? Como evocar a partir dessa sensualidade, das formas, das cores, da visualidade, a própria negação dessa matéria. Ó, suado, hein? O trabalho da galera lá. Então ela vai dizer assim, né? O dogma da primazia do espírito sobre a matéria, onde a matéria não apenas é considerada perecível, mas sobretudo desprezível, e onde cabem exclusivamente ao espiritual as qualificações positivas da vida, a noção da morte como punição, a destruição da matéria e a imortalidade como graça divina, recompensa alcançada pelo ser espiritual. Tudo isso acaba sendo possível de se ler a partir dessa configuração formal, né? Dessas escolhas na superfície. Essa muito chamativa, assim, por essa verticalidade tão intensa, né? Por ser uma torre só apontando para cima, é a Catedral de Ulm. E eu percebi, eu estava pesquisando sobre ela, eu vi o quanto que demorou para ela ser feita, assim. Ela demorou uns 500 anos para poder ser feita, assim, entre o século XIV, eu acho, e o século XIX, o século XX. Assim, ela demorou bastante para poder ser finalizada. E que no meio desse percurso aconteceram tantas coisas, aconteceram guerras, aconteceram decepções, né? Aconteceram revoluções, né? Aconteceram reformas na própria igreja, no pensamento da própria igreja, né? Enquanto isso, essa produção, essa estrutura, né? Essa obra arquitetônica, assim, ia sendo, em alguns momentos, mais investida e em alguns momentos paradas, né? E isso dialogava com os conflitos políticos, os conflitos humanos, né? Os conflitos ideológicos que atravessaram todos esses séculos, né? E enquanto isso, a torre subia, apontando para os céus. Essa semana, uma colega estava apresentando sobre arte construtiva. E aí ela trouxe uma das obras, né, que ela trouxe foi essa igreja, que eu não tenho como pronunciar o nome, porque, meu Deus, mas eu digito para vocês. E ela estava falando sobre arte brutalista. E quando eu vi essa igreja numa estética brutalista e estudando essa questão da arte gótica, eu me perguntei, meu Deus, o que foi que aconteceu com o espírito da época para a igreja se achatar dessa forma tão brutal, né? Sobre essa questão da arte brutalista, dessa igreja, né? Essa é uma igreja dos anos 70, de Viena. E ela se insere numa no estado da arte, né, construtivo, que é sobre, inclusive, esse contexto, né, é uma resposta, é uma das respostas que se dá a todo esse contexto que o César estava falando, de decepções, né, de decepções com a ciência, com a racionalidade, com os desenvolvimentos, né? Aqui a gente correu para eles com tanta esperança, né? E que resultou em grandes tragédias, em muitas mortes, né? Em guerras. E esse seria um dos exemplos, né? Mas eu trouxe junto com essa catedral gótica para poder trazer essa reflexão, assim, o que é que aconteceu para essa igreja achatar tanto, né? Descer, se tornar tão, assim, as dimensões se tornarem tão mais próximas, né? Mais proporcionais, para a gente sentar de novo na terra, né? Também em relação a esses encontros, né, que eu tive na semana, quando a minha colega estava apresentando sobre a arte construtiva, e ela trouxe algumas composições, né, dessa época, enfim,
dessas intenções, dessas decepções, eu me lembrei muito, né, dessa aula, assim, porque é trabalhado sobretudo superfícies. E uma das intenções dessa produção era exatamente afastar o elemento subjetivo, o elemento expressivo, né, e humano daquela composição. Isso chega ao seu extremo, né? Chega assim ao seu ápice na época com essa produção do Quadrado Preto suprematista do Malevich, né? Que ele vai dizer que assim se trata apenas do elemento visual, né? Isso é apenas um quadrado preto, né? Ele diz que ele gostaria apenas, eu sentia quando foi pensar essa obra, ele sentia apenas a noite dentro de mim. Não é mais nada além disso, né? É sobre o prazer retiniano que é trago por essa composição. É sobre basicamente esses elementos. A ideia é que não expresse simbolicamente nada, né? É que a arte fale por si. Bem, gente, e aí para finalizar, a Faiga, ela fala o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu acho para poder não me perder. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então ela vai dizer assim, que como a gente já até tinha dito, né, há outras formas, há outras possibilidades, né, de composição que se utiliza dessas superfícies buscando uma certa dinâmica, né? E isso pode ser feito, por exemplo, por sobreposições, né? E a, a sobreposição dessas superfícies, elas trazem uma percepção de profundidade, né? Você pode jogar com elas e perceber uma profundidade, perceber planos distintos, né? E essas sobreposições, elas podem trazer uma dinâmica. Quando eu li isso, eu lembrei logo dessa obra, né, do Duchamp, que é o Nu Descendo a Escada. E aí, retornando a isso que o Pádua apresentou para a gente, né, sobre a questão da fotografia. O Duchamp, ele parte da proposta fotográfica, né, que dá uma certa estaticidade ao tempo, a um corpo descendo a escada, e ao se fotografar, né, esse movimento e montar ele, é possível prender o tempo ali, né? Visualizar todo aquele movimento de uma só vez. E aí ele vai elaborando essa composição, né? De tal forma que vai se tornando isso daí que vocês estão vendo. E eu gosto muito dessa obra. Primeiro porque quando eu vi, eu tive muita dificuldade de perceber que havia um corpo descendo a escada, mas depois que eu vi, parecia que ele se mexia de fato, assim, eu via todo o movimento dessa descida com muitos detalhes. E aí, assim, a gente vê uma certa sobreposição desses planos, eles trazem um caráter de movimento, mas ao mesmo tempo havia uma intenção de desacelerar, né? Ele utiliza o tempo como elemento plástico. Então eu pensei em trazer, né, essa obra no final para poder perguntar para vocês, assim, o que é que vocês veem nela, assim, que tipo de impressão vocês têm com essa composição, assim, se é de movimento, se é de estar parado, né? Se vocês veem um certo deslocamento, com que velocidade passa esse tempo da descida da escada, enfim, essas coisas todas.